Bom dia a todos e a todas. Grata pelas presenças, pela força nesse nosso momento da medicina no Brasil e também dos profissionais de saúde como um todo, que nós somos uma equipe indissociável, né? Complementando também com a população, porque é muito importante esse diálogo entre os profissionais e as pessoas que utilizam o serviço de saúde. E também as autoridades jurídicas que fortalecem essa relação, garantindo os deveres e direitos de cada um. Gratidão a todos da mesa, doutora Daniele, pela gentileza de estar conosco. Então, esse seminário ele veio de uma necessidade premente observada no dia a dia do nosso convívio, aqui em nossa cidade, nosso estado e nosso país. Eu tenho 2 filhos médicos, convivo com muitos médicos também no meu consultório, porque eu sou psiquiatra, e, portanto, algumas vezes sou procurada pelos colegas que solicitam, né, esse suporte. Também alunos de medicina. Fui professora também da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e da Universidade Federal do Cariri. Portanto, tive contato com muitas turmas de alunos e acompanhei o seu desenvolvimento profissional. Também algumas pesquisas que já fizemos a respeito de estresse no meu mestrado e doutorado em educação, onde também tocamos na particularidade da formação médica. Então, nós sabemos que é uma laboriosa formação, né? Muitas vezes o médico já vem se formando desde criança, no seu ser, nessa vontade de servir, de cuidar, né? E ele entra na universidade com todo o empenho. O estudante, quando chega na faculdade, ele diz que agora que vai começar a estudar mais, né? E quando sai da faculdade, diz agora que vai estudar mais, né? Então, estamos diante de uma necessidade também do médico se posicionar em relação à valorização de sua vida, na verdade. Colocamos a categoria trabalho, e aqui estamos no Tribunal Regional do Trabalho, nossa gratidão por esse espaço, que eu considero também justo e merecido, porque somos uma categoria trabalhadora. Haja vista o que já foi falado aqui hoje a respeito das jornadas extenuantes e das condições de trabalho. Então, na minha fala, eu quero ressaltar particularmente os direitos, né, dos médicos. Então, nas relações com os demais profissionais, com a população em geral, o respeito mútuo é uma condição primordial no desempenho do trabalho médico. Para que esse trabalho seja exercido com toda a excelência que precisa, nessa missão sagrada, inclusive, de zelo pela vida, o médico não pode eximir-se de denunciar atos que contrariem os postulados éticos. A Comissão de Ética, principalmente em relação às instituições onde exerce o seu trabalho, e, se necessário, notificar o Conselho Regional de Medicina, como já foi brilhantemente falado aqui pelo representante do Conselho, doutor Anastácio, e nosso Conselho Federal também de Medicina, que está sempre aberto às denúncias, tanto da população quanto dos próprios profissionais, pelo zelo com a saúde da população. Então, o médico precisa indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas reconhecidamente aceitas e respeitando as normas legais vigentes no país, como também falamos da nossa Constituição. Então, é preciso que o médico também, em sua formação, e isso eu faço uma solicitação também às instituições de ensino. Nós vamos ter mais tarde também um representante aqui de uma instituição, de uma faculdade de medicina, que elas estão em nosso país se consolidando cada vez mais com ensino de qualidade, que também incluam na formação do médico esse aspecto também de luta pela dignidade da sua profissão. Então, em condições que julgarem dignas ao exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente, é preciso dirigir-se aos órgãos competentes. Recusar-se a exercer a profissão em instituição, seja pública ou privada, onde as condições de trabalho não sejam dignas ou que possam, de alguma forma, direta ou indiretamente, prejudicar
o paciente. Deve, inclusive, suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada em qual trabalha não oferecer condições mínimas para o exercício profissional. Muitas vezes, situações consideradas como erro médico, de fato, um grande percentual, não configuram erro médico, e sim falta de condições de trabalho. Então, se também a instituição não remunerar condignamente, ressalvadas situações de urgência e emergência, claro, o Código de Ética é muito taxativo em relação a isso, o médico sempre está a postos. E aí não entram situações de relações profissionais, de contratuais, mas sim, no caso de urgência e emergência, o que fala mais alto é a defesa da vida. Então, o médico deve dedicar-se ao paciente e, quando trabalhar em relação de emprego, utilizar toda a sua experiência, sua capacidade profissional no que for recomendado para o desempenho excelente de sua atividade, inclusive evitando o acúmulo de encargos e de consultas que prejudiquem o paciente. Por quê? Ele precisa recusar a realização de trabalhos sem condições do exercício pleno do que dita o seu Código de Ética Médica, que vem ao longo dos tempos desde Hipócrates, que está no juramento de Hipócrates, ao qual todo médico deve prestar sempre o reconhecimento. Então, o médico precisa buscar a melhor adequação do seu trabalho. Ele não precisa só ter as condições técnicas de realizar o trabalho. Essas condições, elas vão acontecer à medida que as condições oferecidas também sejam adequadas. E ele precisa cuidar disso também. Inclusive, um médico gestor, diretor de uma instituição, um secretário de saúde, ele também deve pensar em que condições os seus colegas de categoria estão trabalhando. E aqui, extensivo a todos os outros profissionais médicos. No próximo seminário, nós estaremos convidando toda a equipe multidisciplinar para participar junto conosco. Espero que façamos em breve. Então, resumidamente agora, concluindo já, o médico deve exercer a sua profissão com ampla autonomia e não pode, em qualquer circunstância, renunciar à sua liberdade profissional. Muito grata à atenção de todos e vamos dar continuidade à nossa mesa com brilhantes participações dos colegas convidados.